mundo. Tia Teté perguntou se eu tô melhor. Tô melhor, tia, tô sim. Eu acordo um pouco rouca, misturo um pouco com a minha alergia, né? Ontem também é, o culto foi aniversário do pastor, então teve um louvor diferente, umas coisas diferentes, aí a gente vai pulando junto, aí minha voz deu uma rouquidão de novo. Mas graças a Deus eu tô me sentindo melhor sim. Obrigada pelas orações de vocês. E também vi Tia Havana orar muito aí de novo por doença, na verdade por cura, né? Ninguém tá orando por doença. Por cura. Quero lembrar vocês que o Senhor não quer que vocês estejam doentes. O Senhor não quer que vocês fiquem doentes. Coloque você mesmo a mão sobre a sua cabeça e declare a palavra de Deus e declare a cura sobre o seu corpo. O Senhor já te deu liberação e autoridade para fazer isso quando Ele disse para que no nome dele nós faríamos isso e curaríamos os enfermos. Coloque a mão sobre a sua cabeça e não aceite a doença. Não aceite nenhum estado que te prejudique. Não aceite. Eu contei aqui o testemunho da minha garganta para vocês. Continuo um pouco rouca aqui, um pouco rouca lá, mas ela não voltou a doer. Ela não voltou a doer. Eu continuo dizendo, Senhor, tira o resto, porque o resto também não é meu. Tira a rouquidão, mas aí eu fico gritando lá no louvor, prejudica um pouco a oração que eu mesmo fiz, né? Mas não aceitem. Às vezes a gente fala, porque eu tenho uma doença, eu tenho outra doença, então não tem nada, não é sua. Larga de mão. Larga a mão dessa doença, joga fora. Não foi Deus que te deu. Às vezes a gente se acostuma com doenças crônicas e a doença que você aceita é a doença que fica no seu corpo. Então não aceite doença, não aceite. Coloque a mão sobre sua cabeça e declare cura sobre o seu corpo. Declare a palavra de Deus sobre você. Você está sob a palavra de Deus. Amém? Vamos lá hoje continuar com o nosso estudo. Eu acredito que essa semana a gente acabe nosso esse estudo sobre oração. A gente vai seguir hoje com os tipos de oração, né? Só para lembrar vocês, a gente veio lá daquela visão mais distante, mais panorâmica, que foi afunilando bastante. Nós passamos pelo que é oração, por que orar, os tipos de resposta de Deus, os princípios para uma oração eficaz, 7 passos para uma oração atendida. Chegamos nos tipos de oração e já falamos sobre a oração de petição ou de fé, da de consagração, da de entrega, da de louvor e adoração, da de línguas. E hoje nós vamos falar sobre a oração de concordância. E se der tempo, a gente vai falar sobre uma outra também. A oração de concordância. Até aqui a gente viu orações que a gente poderia fazer tanto no coletivo quanto no individual. Agora a gente vai falar sobre a oração que só se faz no coletivo, que é a oração de concordância. É você concordando com mais alguém, ou alguém, ou esse alguém, ou alguém concordando com você. Vamos lá então. Concordar. Concordar. Eu gosto sempre de trazer o significado para vocês, ou quase sempre, porque às vezes a gente fala assim, não, eu sei o que é concordar. Mas quando a gente vai olhar os inúmeros significados da palavra, a gente ganha um aprofundamento tão grande no sentido daquela palavra, que aquilo, às vezes um significado desse pode virar uma chave na nossa mente. Então eu sempre trago o significado porque os tradutores prestaram muita atenção no significado do original, da nossa língua, para tentar ser o mais fiel possível. Então, quando a gente medita no significado, a gente também está aprofundando, meditando na palavra. Concordar é estar de acordo, mostrar coisas iguais ou equivalentes, combinar, corresponder, responder afirmativamente a um pedido, permitir, conceder. Concordar é tudo isso. Concordar não é só dizer, tá, eu concordo. Sim. Concordar tem um leque de significados. Lá em Mateus 18, do 18 ao 20, Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz assim:
Em verdade vos digo que tudo, lembra mais uma vez que eu sempre falo quando a Bíblia diz tudo é tudo e nada é nada. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, olha o que Jesus está falando. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por que vai ser feito? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu quem? Jesus, no meio deles. Meu Deus do céu, olha essa chave que Jesus liberou para a igreja nessa fala. A gente já viu que não tem nada que a gente peça no nome de Jesus que está contra a palavra de Deus. Então você não vai pedir para Jesus ligar a morte de alguém, ou a doença no corpo de alguém, ou o mal para alguém, porque isso é contra o caráter do nosso Deus. Mais uma vez eu falando aí do caráter do Senhor. Isso é contra o caráter dele, do coração dele. Mas quando os discípulos que andam de acordo com a palavra oram e concordam a respeito de qualquer coisa, isso será feito. Olha essa chave que Jesus deu para a igreja, gente. E que a gente às vezes não se atenta no poder que Jesus colocou na mão da igreja. Vamos de novo para o significado. Ligar, o que quer dizer ligar? Ligar quer dizer unir, prender, atar, estabelecer conexão, dar importância a alguma coisa, algum assunto, alguém, interessar-se pôr em funcionamento alguma coisa. Olha só, ligar, não é só simplesmente chegar e falar, tá ligado, amém. Não, nós estamos falando sobre dar importância a alguma coisa, interessar-se, pôr em funcionamento, estabelecer conexão. A gente está falando de coisas poderosas aqui. E quando a gente lê esse contexto, a gente diz isso muitas vezes. Porque Jesus diz que onde dois ou três estiverem reunidos, seu nome ali estará. Ah, a gente às vezes deixa de lado um pouquinho o contexto em que Jesus falou isso. E é um contexto que muitas vezes a igreja está com brecha. E aí não acontece isso, porque a gente fala, mas eu orei com o irmão tal, a irmã tal, a irmã tal, e não aconteceu. Porque muitas vezes a igreja está com alguma brecha que não foi fechada. A gente precisa analisar o contexto onde Jesus fala as coisas. E se você for abrir um pouco o leque desse capítulo de Mateus, eu li do 18 ao 20, se a gente for lá para o 15 e ler até o 22, e eu vou ler com vocês, Jesus está falando de um contexto muito interessante. Eu vou ler, enquanto eu leio, vê se você consegue captar o contexto. E no final eu vou dizer o que é, tá? Porque aqui a gente não pergunta muito por causa do tempinho, mas vê se enquanto eu tô lendo vocês conseguem captar o contexto. E se vocês forem captando o contexto, escreve aqui para mim. O contexto é esse. É uma palavrinha só aqui o contexto. Vamos lá. A partir do 15, hein? Mateus 18, a partir do 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos. Quando Jesus estava falando isso, gentio ainda era o povo pagão, o povo que não tinha direito
a promessa de Deus, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado por nós. Nós hoje somos gentios, mas naquele contexto o Senhor estava falando sobre ser pagão, ser um povo ímpio. E o cobrador de impostos era tido como um traidor, porque trabalhava para Roma oprimindo o povo judeu, oprimindo seus irmãos. Então Jesus está dizendo, trate-o como pagão ou traidor. Eu lhes digo a verdade. Aí agora entra o contexto. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguém conseguiu identificar o contexto que Jesus está falando sobre essa chave importante que ele deu para a igreja? Jesus está falando aqui de um contexto muito essencial que nós já vimos como princípio da oração, como princípio básico da oração eficaz. Nós já passamos por ele e agora a gente está vendo que na oração coletiva essa chave funciona no meio do contexto que eu quero que vocês pensem, se vocês conseguem descobrir. Como ninguém botou aqui no comentário, a tia Shirley botou agora. Perdão, tia Shirley, perdão. É o contexto. Jesus solta uma pérola dessa. Jesus bota uma chave dessa para a igreja no meio do contexto do perdão. E às vezes a gente não alcança o poder que está nessa chave porque a igreja está com brecha. Porque o irmão não foi falar com o outro a respeito do que magoou. Porque um irmão não foi se consertar com o outro. Porque um irmão achou que ia resolver sozinho, sem falar nada para ninguém, alguma coisa, e a mágoa foi crescendo. Porque um irmão preferiu não conversar com o irmão que feriu de alguma maneira e ficou fazendo fofoca dele para outro. Porque um irmão preferiu ficar fazendo queixa com Deus sobre o que o outro irmão fez, em vez de ir lá como Jesus orientou. Porque um irmão, às vezes por pensar assim, se eu ficar tocando nesse assunto, vai criar polêmica, é melhor não falar nada não, é melhor deixar pra lá, é melhor a gente ir seguindo, eu finjo que tá tudo bem, eu dou um sorriso falso e vida que segue, eu vou vivendo assim mesmo e não faz o que Jesus falou. Jesus está dizendo aqui, se alguém fez alguma coisa contra você, vai lá e fala com a pessoa. Falar como? Com amor. Porque a Bíblia diz que a gente tem que exortar uns aos outros com amor. Não é simplesmente chegar, jogar a verdade na cara, acusar. Porque o sentido que Jesus fala é que você recupere o seu irmão. Recuperar não é você jogar pedra em ninguém. Recuperar é você com amor tentar trazer lucidez à mente da pessoa que fez algo contra você. Porque quem sabe ela já fez isso contra outra pessoa, mesmo sem querer. E aí, nesse contexto, o Senhor vai falando, insiste com ela, leva mais uma ou duas testemunhas para estarem entre vocês, para que essa aliança se retome, para que essa pessoa entenda o que aconteceu. Se não, leve para a igreja. E aí, na igreja, vamos ver se ela consegue entender. Se ela não conseguir, então você considera essa pessoa como pagã que ela não consertar, não. Ela não está seguindo, o padrão da Bíblia. Ela não está querendo ser corpo com vocês. Então, muitas vezes a gente perde essa chave poderosa porque a gente decide não cumprir o que Jesus falou. Ai, Nath, mas que chato, eu vou chamar mais 2 pessoas para ir lá falar comigo com essa pessoa e depois eu ainda vou para a igreja. Por quê? Porque Jesus mandou. Então, esse contexto, além de falar do perdão, está falando do perdão num nível de aliança.
Não perca a sua aliança, insiste com seu irmão para não perder a sua aliança com ele. Peça perdão, insiste para que ele entenda o que te fez. Fala com ele para que ele também te peça perdão, para que a aliança da comunhão perfeita que tem que haver no corpo de Cristo não seja desfeita, não seja quebrada. Por quê? Porque qualquer coisa que vocês, discípulos, igreja, ligarem, unirem na terra, inclusive o relacionamento uns com os outros, isso vai ser ligado no céu. E tudo que você decidir romper com alguém na terra, inclusive o relacionamento com seu irmão, isso vai ser também desfeito no céu. Só que se você rompe o relacionamento comigo, o Espírito Santo não flui. E se existe um monte de rompimento de relacionamento na igreja, o Espírito Santo não flui mesmo. E aí o que que acontece? Aí o que vocês pediram não acontece. Por quê? Porque não é de fato uma concordância entre vocês. Vocês romperam, vocês concordaram em romper e não em ligar. E a palavra é tudo que vocês ligarem será ligado. E tudo que vocês pedirem, concordarem na terra, isso será feito pelo Pai que está no céu. A Bíblia fala como andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Como você pode concordar se você decidiu não ter aliança com seu irmão? Se você decidiu andar isolado? Se você diz que ninguém presta? Se você diz que a igreja te aborrece demais? Existem bênçãos que já poderiam ter sido liberadas sobre a igreja e você é parte da igreja, mas não são, porque a igreja decidiu andar em rompimento, em desligamento, em vez de ligar, em vez de insistir no que é para unir. A oração de concordância é quando o coração fala junto com o coração do seu irmão a respeito de alguma coisa. Então nós vemos aqui que Jesus colocou essa chavinha dentro de um contexto precioso, porque Jesus não faz nada à toa. E existem alguns problemas que impedem, como eu falei, essa oração de alcançar a eficácia dela. É, por exemplo, a fofoca. Quando a igreja tolera muito o hábito da fofoca, as pessoas ficam com medo de contar seus problemas para as outras e esse problema se espalhar. E se eu não conto para você a minha necessidade, como eu vou pedir para você concordar comigo em alguma coisa? E Deus está pedindo para que só uma pessoa a mais já basta, dois ou três. Quando Jesus fala que ele estará no meio, ele está falando que ele vai ser testemunha entre vocês. Assim como ele mandou botar duas ou três pessoas para que testemunhasse a insistência daquela aliança, Jesus está dizendo que vai ser testemunha do que está acontecendo no meio de vocês. Ele vai intermediar. Intermediar é situar entre, é ficar entre, estar no meio, interceder, intervir. Ele é intermediador de uma aliança, de um pedido. Por isso ele fala que ele vai estar no meio de dois ou três que estiverem reunidos no nome dele. Então, quando há fofoca, corta, porque Jesus não é intermediador de nada que fira a palavra de Deus. Quando a gente está com fofoca na igreja, a gente acaba impedindo a... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou vendo uma bolinha girando aqui. Deve estar travando. Se estiver travando, vocês me sinalizam. Eu vou continuar, tá bom? Voltou, tia? Porque eu tô vendo que toda hora tá aparecendo uma bolinha. Voltou? Porque eu não tô ouvindo você, não. Voltou. Travou. Travou. Voltou? Pronto. Deu a bolinha, mas deu para Pronto, entender. voltou, né? Pelo menos para mim, deu para entender. Eu tô vendo, o povo tá dizendo que tá ouvindo bem. Eu tô ouvindo Tia Havana bem travada.
Não sei se é a minha internet, se é a dela, o que aconteceu, mas o povo tá dizendo que ouviu bem, então eu vou continuar. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês botam aí, travou tudo, que eu paro, tá bom? Então, a fofoca, ela atrapalha, porque o irmão fica com medo de pedir para você que você concorde com ele em alguma coisa, entendeu? Então a gente precisa tapar a brecha da fofoca para a oração de concordância acontecer. Ah, minha tia falou aí que às vezes a voz sai, mas a imagem, a voz sai bem, mas a imagem trava. Tá, então, graças a Deus, vou continuar. Precisamos tapar a brecha da fofoca para a oração de concordância acontecer. Outro fator que interfere, a incredulidade. Se você não acha na igreja quem crê naquilo que a palavra diz que você pode alcançar em Deus, fica difícil fazer a oração de concordância, porque a gente acaba não achando um irmão que crê. O autor do livro até conta que ele teve um caso, que ele contou um caso de um irmão que demorou muito tempo procurando só uma pessoa que cresce, que uma família, junto com ele, que uma família inteira ia ser salva. E aí, quando ele achou um missionário que estava na cidade, que cria junto com ele, no dia seguinte, ou na mesma noite, se eu não me engano, ou no dia seguinte, aquela família toda foi salva. Às vezes, na igreja, a gente encontra dificuldade de gente que crê em milagres. E aí, a gente fica com dificuldade que a oração de concordância aconteça. Porque a oração de concordância precisa que os corações estejam unidos em um só propósito. E diante de Deus, não tem como a gente enganar o Senhor. Nós precisamos estar com o mesmo coração. Uma outra brecha que a gente precisa tapar, além da fofoca, da incredulidade, é a ignorância. Essa ignorância no sentido da falta de conhecimento mesmo. Da igreja não conhecer quem é, da igreja não conhecer sua identidade, da igreja não conhecer o poder da palavra, da igreja não conhecer o poder da oração, da igreja não conhecer o chamado que ela tem em Deus. A falta desse conhecimento faz a igreja perecer, faz a igreja ir morrendo até morrer. E nós precisamos do avivamento por causa disso. O avivamento vem para quem já está quase morto. Então, essa é uma brecha que nós precisamos tapar no meio da igreja para que a oração de concordância aconteça, a brecha da ignorância, da falta de conhecimento de Deus. Qual a outra brecha que a gente precisa tapar para a oração de concordância acontecer? A permissividade. Quando a igreja ela tolera muitas coisas que não deveria tolerar, para não magoar o irmão, para o irmão sair da igreja, para não criar problema, para não criar confronto. Conflito a gente deve evitar, ter a paz com todos. Agora, confronto, quem não quer ser confrontado está fazendo e está vivendo o evangelho, está fazendo alguma coisa errada. Porque a mensagem da cruz é um confronto todos os dias. A permissividade tolera corações desalinhados dentro da igreja. E quando os corações ficam desalinhados dentro da igreja, então, obviamente, falta alinhamento, falta um só pensamento, falta uma só voz, falta um só espírito, porque os corações estão desalinhados. Quando precisa haver correção, precisa haver correção. E a ovelha se manifesta aí, quando ela aceita a correção. Os filhos estão aí, os sábios estão aí. Então, essa é a outra brecha que a igreja precisa fechar para que a oração de concordância funcione. A brecha da permissividade. A igreja precisa andar em um só coração, ponto. E uma só mente, ponto. A mente de Cristo, o coração do Pai. Um só Espírito, ponto. Não pode haver engano no meio da igreja. Só que às vezes a gente vai tolerando muita coisa para não criar conflito, porque agora hoje em dia todo mundo tá dodói. Ninguém pode encostar em ninguém, ninguém pode ferir ninguém, ninguém pode chatear ninguém. Mas a intenção não é chatear, a intenção é te recuperar. A intenção é não deixar você ir para o inferno mesmo dentro da igreja. A intenção é não te deixar enganado dentro da igreja, para que todos andem num só coração.
num mesmo coração, num só espírito, que é o coração de Deus. A oração da concordância precisa passar por esses alinhamentos para que ela aconteça com eficácia no coletivo. Quando a gente fala de coletivo, obviamente vai dificultar um pouquinho mais o processo, porque são muitas pessoas, mas em compensação o resultado é poderoso. Se a igreja aceitar passar pelo processo de alinhamento, o resultado da concordância é poderoso. A oração de um justo é poderosa. A Bíblia diz isso, né? Lá em Tiago 5, do 16 ao 18, diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí entra aqui de novo o que a gente está falando, do contexto de um só coração. Eu tenho confiança no meu irmão tem confiança em mim. Não há problema entre nós concordamos sobre as coisas. Então ele tem coragem de confessar os pecados para mim e eu para ele, e a gente vai sendo curado. E em seguida a Bíblia fala, a oração de um justo. De um justo. Tem grande poder e produz grandes resultados, ou pode muito em seus efeitos. Elias era homem humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Então nós precisamos entender que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Aí é matemática simples, né? Se um justo tem a oração poderosa, outro justo coração poderosa, se você junta, nós temos 2 justos orando poderosamente. O que pode acontecer com 2 justos orando? E o que pode acontecer com 3 justos orando? E o que pode acontecer com 4 justos orando? E o que pode acontecer com a igreja orando? Lembra que eu falei para vocês, há poder na igreja, há poder na unidade da igreja, há poder na unção que o Senhor liberou sobre a igreja, que só funciona em unidade, é um corpo só. Há bênçãos especiais na permissão ou não de algo por parte da igreja. Quando a igreja permite algo, algo acontece. Quando a igreja não permite, o céu também concorda, porque Jesus está sobre a igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Então nós precisamos entender que precisamos concordar com o milagre do nosso irmão e precisamos discordar das obras de Satanás. Concorde com o milagre do seu irmão e discorde das obras de Satanás, como corpo, como igreja. E aí eu tô falando, um justo pode muito. Eu não, a Bíblia, né? 2 pode mais, 3 pode mais, 4 pode mais. O que acontece quando a igreja inteira concorda? Isso é o que a gente vai ver amanhã, que não deu tempo da gente ver hoje, que é sobre a oração unânime. Ela vai mais fundo do que a de concordância. Então hoje eu quero deixar para vocês que no coletivo da igreja tem chaves liberadas do céu. Às vezes nós não estamos conseguindo algo orando sozinho, mas é promessa de Jesus. Se 2 ou 3 reunidos concordarem em alguma coisa e pedirem, tudo o que pedirem será feito. Vamos guardar a chave do Senhor e cumprir os princípios para experimentarmos a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor sobre a sua igreja. Há poder no corpo de Cristo, há poder na coletividade, há poder na voz de muitos irmãos, há poder na nossa concordância. Quando nós concordamos com o milagre dos nossos irmãos e discordamos das obras de Satanás, a gente vê uma igreja poderosa, em que as portas do inferno não conseguem prevalecer contra nós. Precisamos tomar posse dessas promessas de Deus. Amém?